Boa noite, senhoras e senhores, estimada audiência do nosso querido projeto A História da Luz. Eu agradeço, saúdo a cada um de vocês que acompanha o nosso trabalho, que nos segue nestas plataformas as quais utilizamos para a proliferação do nosso trabalho. Então, cada um de vocês sinta-se abraçado e saudado por mim. Tivemos um pequeno período de vácuo, por algumas questões técnicas também, por questão de tempo. Enfim, isso faz parte. Lembrando que tempo é só algo criado pelo homem para medir eventos, né? O tempo e o espaço, de certa forma, é a maior das questões ilusórias que existem para nós. Então, mantendo a nossa métrica de continuidade das postagens do nosso material, cá estamos. Demoramos 2 semanas entre um episódio e outro, mas avancemos, nada que prejudique a nossa caminhada. Eu gostaria de ouvir algumas situações criadas, algumas pessoas me procuraram, também até pessoas muito próximas falaram comigo a respeito do meu posicionamento posto no vídeo anterior, onde há uma leve crítica, né? Uma leve não, uma crítica pontual em relação a exageros pontuais feitos por determinados católicos hoje em dia, e não estou me referindo a pessoas próximas, estou falando de uma atitude um tanto geral hoje em dia, e isso não há apenas só entre os católicos, mas entre os cristãos todos, que eu acredito que em algum momento a mensagem do iluminado perfeito, do iniciado perfeito Yeshua, o Cristo, deve ter passado despercebida por esses ditos católicozinhos, ou até de uma forma mais geral para os cristãos. Ao que eu me refiro? Ao fato de julgar o seu próximo. Julgar o seu próximo por equívocos litúrgicos, ou por equívocos dentro de um conhecimento aprofundado daquele catecismo, bendito catecismo da Igreja, que depois do Concílio Vaticano II tornou-se um arremedo de igreja. Mas, enfim, sem me ater em questões polêmicas tão profundas, eu gostaria de lembrar a todos, você cristão e principalmente você católico, eu acho que cabe mais no momento em que nós nos encontramos como humanidade, nos servirmos do exemplo do iniciado perfeito de Yeshua, do Cristo, usá-lo como exemplo, imitá-lo, praticar a imitação de Cristo no ponto do amor maior, da tolerância para com o seu próximo. Se um irmão que congrega contigo, ele está com equívocos litúrgicos, meu caro, ninguém sabe tudo. Ninguém conhece tudo em relação ao cristianismo. É aquilo que eu volto a dizer. Alguns aí, católicos, se orgulham em andar com camisetas com ícones templários. Meus caros, foi a Igreja Católica que pôs os templários na fogueira. Meditemos a respeito disso. Meditemos a respeito de todos alguns exemplos equivocados que nós usamos às vezes como prática de vida e que em certos pontos nem essas pessoas foram grandes exemplos. Então tenhamos paciência, tenhamos mais amor com o próximo, com o nosso irmão, com o outro cristão, ou mesmo com todos os outros, com todas as outras denominações. Sejamos tolerantes. Deixe de chamar o umbandista de macumbeiro. Deixe de criticar o católico porque ele rende culto a imagens, sabe? Deixa de cultuar o evangélico. Deixa de
de usá-lo como chacota. Gente, não é esse o ponto. Nós estamos pecando gravemente na nossa prática, nessa nossa filosofia, nessa conduta social, e a religião é um fragmento disso. Pede-se mais amor neste mundo de hoje, mais tolerância com o próximo. É claro que em determinados pontos não devemos tolerar, como por exemplo a violência praticada contra o outro, ou o próprio culto ao mal. Mas avancemos. Hoje vamos para mais um episódio, o episódio de número 7 dessa retomada necessária das arcanas artes. Acredito que de todo o projeto A História da Luz, dessa retomada, depois lá do programa Conexão Mística, saudoso programa Conexão Mística, que foi transmitido no passado, acredito que na data de hoje nós vamos ao vídeo de número 29. Tá? Você que chega agora, você que está conhecendo o nosso projeto há pouco tempo, eu recomendo que busque aqui no próprio Instagram, no ícone dos Reels, ou lá no YouTube, que está mais organizado até. Comece pelo vídeo 0. Comece pela introdução desse trabalho. E vá seguindo. Assista os nossos vídeos semanais, conforme o seu tempo. Mas se quiser conhecer o nosso projeto de uma forma fidedigna, comece lá pelo vídeo 0, que está lá no YouTube, ou se não, o vídeo mais antigo de todos aqui no Instagram, que é a mídia que eu uso para gravação desses vídeos, que depois são upados lá no canal A História da Luz no YouTube. Avancemos. Avancemos então com a nossa tradicional prece de abertura, pedindo ao grande Deus, que é o grande arquiteto do universo, aos mestres cósmicos da fraternidade branca, a Yeshua, o iniciado perfeito, o Cristo, a Ruach HaKadosh, o sopro do santo, o Espírito Santo, pedindo que nos brinde, nos traga as luzes crísticas de Hod, de Elohim Tsabaoth, do nosso muito caro, muito querido, sempre presente, Arcanjo Micael, de todos os Beni Elohim, e na presença sempre constante do nosso também muito caro Anauel. Eu peço que ajudem-nos a manter a nossa língua com a fala justa, na justa senda que medeia entre Jaquim e Boaz, para que possamos manifestar a beleza, a bondade e a justiça. Que assim seja. Avancemos então para mais um vídeo da nossa série da retomada desse aprofundamento a respeito das arcanas artes, das ciências sagradas, algo que já está lá no passado, com vídeos que tocam no assunto mais introdutório, nos temas chamados básicos, né? Aqui nós já estamos nos temas chamados de aprofundamento. Tá? Se alguma coisa não ficar muito clara, meus caros, peguem desde lá do início e venham assistindo. Tá? Tudo isso, toda essa metodologia, há uma métrica dentro do nosso projeto, da explicação sobre isso, né? Quiçá uma hora isso possa se tornar um livro, possa ser publicado, ou que eu possa organizar isso e fazer um PDF introdutório de apresentação do projeto, trazendo os temas de uma forma mais compacta e direta. Busco sempre evitar as verborragias, utilizar até as próprias redundâncias, né, para explicar da melhor forma possível este assunto que por nós é tão caro, que é a tradição esotérica do Ocidente, ou a tradição iniciática ocidental. Então, nos nossos presentes estudos das últimas semanas, dos últimos episódios, nós buscamos tratar de forma muito clara e objetiva a respeito do tema da subjetividade e da objetividade, ou seja, da subjetividade que partiu da objetividade e que, sem rodeios e inevitavelmente, essa subjetividade retorna para o caminho da objetividade, mas agora de uma forma renovada, isso é,
traz o ser de volta ao mundo, ao caminho das formas, mas com um novo olhar, o olhar renovado, possibilitado pela experiência da existência do sutil no grosseiro, possibilitada por uma, apenas possibilitada, na verdade, por uma experiência subjetiva. Essa renovação se faz com o elixir extraído de uma carga simbólica diferenciada, que podemos dizer muito bem que faz parte dessa objetividade que nos acolhe em um espaço diferente daquele antigo lugar ao qual nós partimos do início, nos conduzindo a avaliar se retornamos ao mesmo e velho lugar de sempre, ou se estamos agora em um lugar novo, lugar este que veremos agora se é adequado ou inadequado às nossas buscas. O ser apenas percebe a existência do sutil ao voltar ao grosseiro e vindo do grosseiro, percebendo muito bem neste retorno que o mundo das formas é o mundo mais denso que temos acesso nessa vida manifestada. Vejam, a perceptível diferença que existe entre o ser profano, o vulgo, antes de ser apresentado a situações de ampla subjetividade, que desenvolvam a sua mente e a que ocorre após essa presença. Em pouco tempo, seus hábitos mudam, e ele buscará cada dia mais o alimento específico que nutra a sua mente nesse particular de mudanças. Ele percebe, então, que quando alimenta seu interior com esse conteúdo, a sua busca parece ficar a cada dia mais perto de ser alcançada, e fará isso acontecer sempre que for possível. Os seres humanos são acostumados a isso, pois, desde o apreciar do sol nascendo ou do seu poente, ou da beleza de uma lua cheia, ou a do início de seu crescimento lunar, do canto dos pássaros, enfim, são incontáveis situações que modificam o ser, e criam nele desde o gosto pela harmonia das formas ou pela poética da vida, e se disposto ele for, então buscará diuturnamente estes momentos. Não tenhamos sombra de dúvidas. Neste caminho, que para alguns pode se dar como um aperfeiçoamento físico e emocional, para alguns outros ele se apresentará também como uma espécie de despertar intelectual, filosófico, quiçá místico, algo que decreta uma mudança de paradigmas, ou melhor, o conduz ao caminho que o leva na aceitação da existência de outros pontos de vista que converjam entre si na realidade que se observa no dia a dia. Quando pontuamos aqui sobre objetividade, subjetividade e retorno à objetividade, nós estamos falando do processo meditativo. Não apenas do processo meditativo, mas como da oração e da prece. Tá? Vejam, estou em um plano objetivo. O aqui e agora. Esta presença que temos. Conduzo-me de uma forma regrada a minha prece, a minha oração, a minha meditação específica, regrada, roteirizada, e vou caminhando, saindo desta objetividade e buscando uma subjetividade muito específica, saindo do espaço-tempo comum e entrando num espaço-tempo sagrado, que é o do seu interior, do meu interior, do nosso interior. Neste ponto, aonde se diz, eu não consigo meditar, eu não consigo esvaziar a minha mente, meu caro, para meditar não precisa esvaziar a sua mente. Para meditar você precisa estar muito ativo, muito vivo, muito ligado. Esse momento de esvaziar a mente é o que nós chamamos de contemplação. E ele envolve segundos, quem sabe 1 minuto.
Uma pessoa que hoje consiga, de forma regrada, ter um processo meditativo e conseguir 1 minuto de pleno silêncio dentro de si, é um herói. Ele realmente tem contato, aquele ambiente mais sagrado, sanctum sanctorum do seu coração, da sua mente. E é ali que vêm as respostas. É esse ponto, é o centro da subjetividade que nós nos referimos. Lembrando, ninguém faz morada ali. Por isso que eu sempre vou tratar objetividade, subjetividade. Você encontra o centro dessa subjetividade, ou o subjetivo mais refinado que é do seu merecimento, e dali você retorna. Você retorna ao plano objetivo. Ninguém faz morada no subjetivo. É impossível. Se ficar lá, você falece. A vida é aqui. Então, o momento que você retorna para este plano e que você tem esta impressão de retorno ao objetivo, você percebe que as coisas mudaram. Você volta alimentado, você volta com um mandamento, com um decreto, com alguma resposta que veio do seu interior, deste contato com o subjetivo, que te dá alimento, te dá energia, te dá a vontade de continuar. E é isso que faz você perceber a existência do sutil no grosseiro. Sem esse detalhe bem afinado, as ciências sagradas não vão se revelar para você. Se você é aquele que deseja transformar chumbo em ouro, lembra-te, sophorum lapis non datur lupis. A pedra filosofal não é dada a lobos. Avançamos. Temos um episódio que fala, o primeiro episódio da retomada das ciências sagradas trata bastante desse aspecto. Objetividade, subjetividade e objetividade, mas renovado. É só assim que você vai compreender, vai ter a abstração necessária para compreender os teus próprios ritos, para compreender os teus paradigmas de forma menos complexa, para poder vivenciar e compreender a prática das ciências sagradas. Avancemos. Uma das ciências sagradas que é mais comum de ser encontrada acessível, sem recorrermos até à tradição, e que é costumeiramente utilizada por uma grande parcela de pessoas há muito tempo, é a arte astrológica, a nossa bem conhecida astrologia. Desde os polêmicos horóscopos, que funcionam apenas para alguns poucos escolhidos, até o aperfeiçoamento diário da arte pelos seus entusiastas nas variadas vertentes que se dissecam partindo de um tema natal, possibilitado pelo famoso mapa natal, ou mapa astral, ou carta natal, ou carta astral. As pessoas buscam informações nesse meio, que os conduzirão, se não a vários acertos, mas também a conhecer-se melhor para evitar as repetições que os conduzem até os erros que são constantes nessa vida manifestada. O mapa natal básico, para se vasculhar sobre detalhes e condições específicos das questões específicas do seu nascimento, é o documento inicial de estudos de qualquer um que deseja abordar seriamente a astrologia. Você não consegue estudar astrologia se não começar estudando o teu próprio mapa natal. Você até pode deter de jargões, entender sobre ascendente, mas como é que você vai entender de ascendente se você não estudou o teu ascendente no teu mapa? Tá? É um assunto que não agrada a muitos. Essa semana mesmo tive um aluno na sala de aula que disse: eu não acredito em horóscopo. Eu entendo tranquilamente, ninguém é obrigado. Eu, por exemplo, não torço para time de futebol. Me considerem um ET, fiquem à vontade. Mas, para mim, futebol, se existindo ou não existindo, não faz diferença. Je suis moi. Este sou eu. Né?
Não existem condições de estudar a arte astrológica com eficácia se não for inicialmente dissecando o seu próprio padrão genético natal contido no seu mapa natal. O mapa te apresenta, munido de informações básicas como data e local do seu nascimento, o horário exato ou aproximado, para aqueles que não detêm essa informação, como já gerei mapas para pessoas de certa idade que lembravam se tinham nascido de manhã, de tarde, de noite, né? Ele gera a fotografia do céu daquele momento em que você nasceu, em que o indivíduo nasceu. E com isso todas as informações a respeito das conformações cósmicas daquele momento exato, logo acima da onde você nasceu. Com certo estudo, a interpretação básica de um mapa já é possível. E aí começa a beleza da caminhada do pretenso astrólogo na compreensão dos eventos que a vida há de lhe oportunizar. A astrologia é a irmã que não está na lista de cartões de Natal da sua gêmea, a astronomia. A astrologia se fundamenta em parte nos aspectos puramente físicos que são garantidos por essa sua irmã siamesa de memória curta. A outra fundamentação que está incutida na astrologia é a parte da psicologia mitológica e arquetípica dos mitos primais do Ocidente, pois, maravilhosamente, toda a mitologia greco-romana e seus relativos arquétipos psicológicos estão desenhados na astrologia de forma mágica e fantástica nos movimentos planetários, e estes determinam inequivocadamente e inexplicavelmente, como dizia o professor Olavo de Carvalho, os tipos humanos e suas reações aos diversos aspectos por eles apresentados. Não importa quem tente explicar, mas até hoje ninguém sabe explicar como é que isso acontece com tanta certeza e precisão. Existem aspectos conflitantes, é óbvio, é claro que existem, mas são aspectos que conflitam na maioria dos casos pessoais aplicáveis em reflexos de agregados culturais ou padrões impostos pelo meio em que essa pessoa vive, que são letais na formação da personalidade dos seres, ou também pelos próprios conflitos entre as conformações planetárias que resultam em excesso de ceticismo ou em situações que invalidam o olhar do subjetivo, a invalidação da subjetividade, na descrença de qualquer face que envolva o sagrado subjetivo mitológico das coisas. A astrologia nos oferece um trajeto de possíveis acertos e erros que, cabendo à nossa escolha o seguir ou, ao menos, aceitar, traduzem pelas conformações dos astros a nossa história de vida, de certo modo roteirizada. Eu falo aqui a respeito da astrologia sendo um retrato de padrões mitológicos greco-romanos, mas não são só esses que têm astrologia. Existe a astrologia indiana, que é extremamente complexa, o zodíaco egípcio é extremamente complexo e belo. Inúmeros povos têm as suas impressões, o seu conhecimento astrológico e que, percebam, está muito conectado ainda com a astronomia. Tá? Lembrando que eu até cito aqui a irmã gêmea siamesa. Elas nasceram na mesma hora, no mesmo lugar. Até poucos séculos atrás elas eram levadas em consideração com o mesmo peso, com a mesma medida. Tá? É algo que eu vou falar agora em seguida. Eu não me aguento. Sempre dou spoiler. Mas, enfim, essa caminhada, gente, ela não é puramente do ocidental. Ela é reconhecida nos diversos pontos do planeta. A astrologia, ela é uma filha de vários pais, assim como a astronomia. Avancemos. Os embates sobre a astrologia e a astronomia são um tanto recentes,
e bem na verdade estão ligados com a história da ciência moderna e no seu rompimento com as antigas tradições. No passado, ambas eram a mesma coisa, pois os astrônomos estavam a serviço dos reis e rainhas dos mais diversos povos nos mais diversos cantos do orbe terreno do planeta. Era muito comum que as conformações astrológicas fossem estudadas e estavam presentes, por exemplo, no acompanhamento de toda uma gestação de um descendente real, na escolha das datas de casamentos e também nas melhores épocas para a caça ou para, creiam em mim, para melhor se partir para a guerra. Com o afastamento dos sábios daquilo que conhecemos por filosofia natural e seu direcionamento para aquilo que hoje chamamos de ciência, os sábios foram tornados cientistas. E todos os aspectos filosóficos, místicos, mágicos e teológicos foram deixados de lado para um direcionamento total, mas claramente parcial, para aquilo que apenas o materialismo possa explicar. A ciência foi batizada como ateia, ou até como dito laica, mas acredito que o termo ateia é melhor, pois se convenceu de que o divino não existe, pois ele não pode ser observado por telescópios e nem por microscópios. Ela, a ciência, por essas razões, se considera mais sábia que as suas irmãs antigas que possuem ao menos 2000 anos de idade a mais do que ela. Se observarmos hoje a ciência nos possibilita pelos seus avanços científicos, é inegável que ela tem uma face física e material manifestada que auxilia a todos, e inegavelmente isso é fato e é certo. Mas, com suas fraquezas declaradas na razão de que ela apenas existe mediante fatos, mediante evidências, qualquer situação subjetiva deixa de embasar uma pesquisa, a menos que seja no cálculo das probabilidades dos erros. Daí eles usam da subjetividade, né? Engraçadinhos. E é aqui que ela retoma, pelas beiradas, ao campo da filosofia. Nessa área é fácil e possível se calcular ou imaginar toda a amplitude dos erros possíveis, pois ela sai de um ambiente controlado e volta para o debate, para o acesso ao que os seres possuem de imaginário criado. E assim sendo, é mais fácil teorizar sobre erros sem precisar necessariamente de fatos. Quantas vezes você já se deparou com um colega de trabalho, de escola, de clube, que a afinidade foi instantânea, ou até o oposto, onde os atritos já começam no momento de imaginar que a pessoa estaria próxima de você? Quantas vezes? Acreditamos que algumas vezes, certo? Esses atritos podem ser explicados de forma muito lúcida se utilizarmos da astrologia como ferramenta de diagnóstico de temperamentos pessoais em um grupo de trabalho, que por razões que desconhecemos, nos são apresentadas pelos resultados das conformações planetárias. Existem inúmeras maneiras de se aplicar em um grupo os resultados dessas relações, desde as relações existentes entre os signos zodiacais, que seria uma aplicação, digamos que até básica a este respeito, a relações mais aprofundadas, como a avaliação dos pontos fracos e fortes existentes nas sinastrias zodiacais, sabendo pelas conformações onde pode e não se pode tocar nas feridas. É importante sempre pensar que a astrologia nos serve como uma ferramenta de diagnóstico de problemas, principalmente, pois como já é por todo nós sabido, é pelo amargo que se curam as enfermidades, ou então que os nossos problemas são as nossas melhores oportunidades de evolução possibilitadas pela nossa vida. A astrologia, como ciência sagrada, é um importante instrumento de previsão e de cálculo de tempo. Não serve apenas como um relatório de nossas condições natais, sobre a ação do karma em nossa existência, mas, por ela, temos
as relações passadas, presentes e futuras que nos servem de leitura de diagnóstico dos eventos relacionados ao passado, ao presente e ao futuro da humanidade. Vocês sabiam que os momentos sombrios que passamos nos últimos anos já eram estudados e acompanhados pelos astrólogos já há muitos anos antes? Que as conformações planetárias estão relacionadas com períodos de benesses, mas também aos das desgraças, hecatombes, epidemias e guerras? A astrologia nos garante, como um relógio, de forma fiel e inequívoca, o movimento dos astros, e assim como vemos pela lua e as marés, a lua e a gestação, a lua e o período menstrual das mulheres. Os astros e seus movimentos nos apresentam com estas reflexões as situações pelas quais devemos esperar e nos preparar para com eles aprender, para com os astros aprender. O ano novo astral é dado pelo primeiro despontar do Sol na constelação de Áries, a antiga constelação do Camponês, que, por sinal, foi ontem de madrugada. E aí é dado o equinócio de outono aqui no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. Astra inclinant, non dominant e voluntati fatum sedat. A famosa e conhecida frase da astrologia. Os astros inclinam, mas não determinam. Isto é, eles nos apontam uma ocorrência, mas a sua concretização cabe ao ser em aceitar ou não que essas predisposições o afetem. Por isso que o estudo da astrologia é muito importante para percebermos a ação de um planeta em nossos dias e noites. E se benesses trazer, não devemos nos preocupar, mas se nos apresenta provações e dificuldades, graças à consciência desta ação astrológica, podemos buscar a sua reversão. Obviamente, por esse conhecimento astrológico básico de nossa carta natal. Meus caros, vemos a astrologia como uma grande possibilidade de interpretar, de prever, de mapear acontecimentos até do nosso próprio passado. De forma mais aprofundada e, digamos, com um conhecimento mais focado na astrologia, você consegue diagnosticar motivos, questões kármicas que certamente se manifestam nos dias e noites de todos nós. É a partir desse estudo que nós conseguimos dar grandes passos dentro do entendimento do subjetivo. E sem o entendimento do subjetivo, esses passos não são dados. Senhores e senhoras, fiquemos todos no bem sempre.